Graça e paz a todos. Quando eu estava chegando aqui, primeiro me falaram que parecia o Fagner. Aí, só que ambos são moreno jambo, né? Só que ele é a parte de fora do jambo, eu sou a parte de dentro, entendeu? Então, é dessa forma. Eu vou, antes de mais nada, agradecer ao nosso pastor Ronaldo pela oportunidade e dizer que pela primeira vez eu tenho essa ocasião de falar um pouco do que eu era, do que Deus fez comigo, do que eu sou e do que eu quero ser, em nome de Jesus. É com uma felicidade muito grande que eu venho falar o testemunho e convido vocês, inicialmente, a abrirem a Bíblia no livro de João, capítulo 8, verso 32. Como a nossa igreja conhece muito Bíblia, vocês sabem a passagem que é, né? Quem achou, fala amém. João 8, 32, muito obrigado, meu profeta. Deus usando. Fala que o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente, caminhando um pouco no próprio livro de João, lá no capítulo 14, no verso 6, o Senhor Jesus assim nos diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Aleluia. Hoje, quando eu cheguei aqui, além de me compararem a Fagner, e aí eu recebi só parcialmente, falei, a unção eu recebo, mas a beleza eu dispenso, né, Candido? Falaram que eu estava bonitinho, que eu estava arrumado, e eu fiz questão de vir assim. Eu nunca coloquei um paletó para vir para a igreja, porque eu tenho pavor disso, porque eu uso isso nesse calor aí danado o tempo todo. Para os que não sabem, eu sou advogado. Então eu vim porque era uma ocasião muito especial, mas também para mostrar o que eu aparento ser. Desde 2010, do início de 2010, eu comecei a advogar. Bem jovem, e desde então é hábito usar terno. A sociedade, de uma forma geral, ela me vê assim naturalmente. A minha família me vê assim, bem postado, bem arrumadinho, bonitinho, né? Que é o feio arrumadinho. Mas, durante muito tempo, isso aqui era só a casca. Porque durante muito tempo eu não era assim. Durante muito tempo, eu me sentia dessa forma. Aquilo era só a casca. Porque por muitas vezes eu me olhava no espelho e me via todo sujo, me via imundo dessa forma. Eu olhava para o espelho várias vezes e, apesar de ter todas as oportunidades que eu tive, uma boa família, como eu vou dizer mais adiante, eu muitas vezes me via com nojo de mim mesmo. Mas a palavra que nós lemos
lá em João, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Logo em seguida, o Senhor, nosso Senhor Jesus, ele diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, se a gente analisar de forma sistemática esses dois versos, se o Senhor fala que Ele é a verdade, logo eu aplico da seguinte forma, João 8,32. Conhecereis a Cristo, e Cristo vos libertará. E foi essa palavra que transformou a minha vida. E eu deixei de ser assim. Glórias ao Senhor. Porque foi quando eu aceitei a verdade, quando eu aceitei a Cristo, Ele me libertou e Ele apagou o meu passado. O que era sujo ficou alvo. Porque a misericórdia do Senhor, ela é derramada todos os dias sobre a nossa vida. Aleluia, Deus. Eu convido os irmãos a abrirem em Romanos 8. Romanos 8, 31, verso 31. Amém? Olha por irmão do lado, olha com aquele olhar e aquele sorriso de crente, que só crente tem. E fala assim com ele: hoje você vai sair daqui transformado pelo amor de Cristo. Quem pode dar aleluia, dá aleluia. Glória a Deus. Lá no verso 31 começa assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje, o que eu pretendo é que, através do meu testemunho, você possa refletir e ver que a sua vida é um testemunho do amor de Deus. Você é um testemunho vivo do amor de Deus.
Pois como foi ministrado aqui agora há pouco, se não fosse pelo amor e a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui. Como eu estava dizendo, eu tive muitas oportunidades durante a vida. A minha família, apesar de não ser uma família rica, teve a estabilidade porque o meu pai era servidor público e muitos aqui o conhecem. Ele me ensinou, ele me criou com princípios muito rígidos, com princípios que são elementares em qualquer casa. Ele me deu educação, meus pais me deram educação, meus pais me deram amor. Mas os dias foram se passando e, apesar de eu ter sempre sido um bom aluno, sempre ter tido facilidade em algumas matérias, apesar de eu ir progredindo na vida, a vida foi me colocando escolhas e eu fiz a escolha errada muitas vezes. A vida me proporcionou muitas oportunidades de buscar a felicidade. Eu tinha a minha avó, que era evangélica, eu tinha tias que eram evangélicas, eu tinha amigos, eu visitava algumas igrejas. Meus pais ainda são católicos. Ainda são católicos. E dentre essas oportunidades que eu tive, eu fui escolhendo errado. Por quê? Porque eu fui buscando a felicidade onde a felicidade não está. No último culto jovem, o Candinho falou um pouco do testemunho dele. E a gente tem algumas coisas que são comuns. Desde muito cedo, eu apresentava essa casca aqui que eu mostrei para vocês, a casca de um bom rapaz, de um bom menino, dentro da minha casa, dentro da minha família. Meu pai era delegado, ele é delegado de polícia aposentado. Ele só não tinha voz igual o Júlio tem, que se tivesse eu não dava nem um passo fora. Né, presbítero? Mas ele era bem rígido. Então, perante eles, eu era um. Perante parte da sociedade, durante o dia, eu era um. Mas à noite, quando a escuridão vinha, quando as trevas vinham, eu me transformava em uma outra pessoa. Eu comecei a beber muito cedo, a beber escondido dos meus pais. Comecei a beber muito cedo. A gente busca, quando jovem, você quer ser popular, quer que o pessoal goste de você, você quer se enturmar, não é? Você que é homem quer ter coragem para ir conversar com a menina. No mundo é assim. E isso motiva muitos jovens a buscar a bebida. A bebida é a primeira porta. Então eu comecei a beber muito. Comecei a beber escondido, saía, bebia. Isso desde, se não me falha a memória, uns 15 anos de idade. E fui indo por este caminho. Alguns me apresentavam o caminho de Cristo, mas a verdade ainda não entrava ao meu coração. Eu fui caminhando por esse caminho achando que a felicidade estava ali. E assim eu rodei o estado inteiro, fora do estado, cada dia mais o meu foco estava na bebida, estava em festa. Eu gostava muito de festa, achava que ali estava a felicidade. Com o passar dos anos, eu comecei bebendo aqui com os amigos e tal. Com o passar, dentro de pouco tempo, eu comecei a buscar novos horizontes. Aí eu ia para a festa em Colatina, em Vitória, e aí o perigo começava a ficar cada vez maior. Por várias vezes, eu fui assaltado, estava no meio de confusão. Por várias vezes, pessoas até armadas vinham para querer usar de violência.
porque eu estava naquele meio. Eu me recordo um dia, dentre os dias que os meus pais ficavam quase loucos, porque, embora eu escondesse que eu bebia, mas eu não vivia em casa, era festa o tempo todo. E eu saía na quinta ou na sexta, e muitas vezes não dava nem sinal de vida e voltava no domingo. Meu pai ficava desesperado, meu pai e minha mãe não dormiam. Eles, por várias vezes, ligavam para o batalhão para saber se tinha alguma notícia. Ligavam para o hospital para saber se eu estava no hospital. Já chegaram a ligar para o IML para saber se eu estava no IML. Certa feita, eu ainda menor de idade, eu tomei um ônibus e fui para Vitória numa festa. Era uma dessas bandas famosas que tem no mundo aí, que ia tocar. E fui eu e um amigo do interior, tinha 16, 17 anos, não lembro, e fomos para lá. Pegamos o ônibus, saltamos lá na reta da Penha, e já o dinheiro que a gente tinha no bolso, a gente já pegou e comprou uma garrafa de vodka. Quando a gente estava chegando no local, já nos assaltaram e desceram o cacete na gente. Desceram o cacete. O pessoal do morro foi lá na Praça do Papa, que eles dizem, tem um morro lá. O pessoal desceu o cacete. E eu achei que estava sendo sortudo e fiquei com o meu celular. Eles roubaram a câmera que eu tinha, que estava na minha mão, ó as ideias também. Aqui em Aracruz eu andava com a câmera para tudo quanto é lado. Eu fui atravessar a Vitória com a câmera na mão. Perdi a câmera e tomei uma surra. E entramos na festa. Eu com o celular e com uma bolsa que eu estava com roupas que eu já ia pegar um outro ônibus para ir para uma outra festa em Fundão. De lá eu já ia para Fundão. Quando eu cheguei lá, eu fui registrar o boletim de ocorrência. Quando eu registrei o boletim de ocorrência, os policiais já viram que eu estava para lá de Bagdá, como diz, né? Tinha tomado muita vodka, tinha tomado uma surra ainda, então eu estava grogue dos dois jeitos. Teve uma mulher que eu lembro como se fosse hoje. Foi logo quando eu entrei no direito, eu tinha 17 anos, entrei na faculdade de direito. Essa mulher, ela falou assim, não, pode deixar sua mochila aqui, deixa seu celular. Meu pai tinha me dado um celular de última geração naquela época. Era chique o celular. Ela falou assim, deixa seu celular aqui e pode ir para a festa, depois você volta. Deixei a mochila e o celular lá no stand, eles tinham um stand. E fui para a festa. No meio da festa, perdi do meu amigo. Meu colega estava comigo, me perdi dele. Quando a festa acaba, já estava à noite. O único dinheiro que eu tinha era o dinheiro da passagem que estava na bolsa. Eu fui ali ao estande da polícia para pegar. Quando eu chego lá, cadê o meu celular? Meu celular não estava lá mais. E naquilo eu, como iniciante no curso de Direito, eu sentei no chão e comecei a chorar revoltado. Que país é esse? Que mundo é esse? Eu tenho que fazer direito para mudar esse negócio mesmo? Aonde eu vou ter segurança? Então eu pensava... E estava lá me lamentando. Só que eu estava em Vitória, eu nunca tinha... Foi a primeira festa que eu fui em Vitória, sozinho, sem celular e sem dinheiro e à noite. E tinha tomado uma surra ainda, né? Só que, pela misericórdia de Deus, tinha um conhecido que estudava na faculdade, que me viu lá e me amparou naquele momento. Só que sem celular, sem dinheiro, sem saber onde eu acordei no dia seguinte, eu só fui ter contato com meu pai e com minha mãe, e aí eles estavam desesperados e me relataram que tinham ligado até para o IML, passaram a noite em claro. E assim se sucedeu. Apesar do susto, eu não parei por aí. Continuei a ir cada dia mais em festa. E com a galera da bebida, bebendo cada dia mais, bebendo cada dia mais.
E aí tinha uma turminha, assim como o Candim falou, e é isso que funciona lá fora, tem aquela turminha, Moisés Moisés já confidenciou isso aqui também no testemunho dele. Tinha a turminha do pessoal da maconha. E aí, para você ficar perto daquelas pessoas que normalmente no mundo são populares, só que são pessoas que não querem nada com a vida, são pessoas que normalmente não têm uma profissão digna, ou quando estudam são os piores alunos da sala. É pessoa que você vê que não tem futuro, mas por escolha eu optei por ir para lá. Aí você começa a se envolver e tal, começa a usar. Eu nunca fui dependente de nenhuma droga, a não ser do álcool. Eu não sabia sair de casa sem beber. Mas droga, eu comecei a usar dessa forma. E a partir daí, você ia para a festa, bebia, via o pessoal fumando, homem, mulher, tudo, os jovens lá fumando. Eu comecei a fumar. Quando eu bebi, eu comecei a fumar. E assim foi indo, várias ocasiões. Acidente de carro. A primeira vez eu tirei carteira, primeira vez que eu peguei o carro do meu pai, que meu pai demorou um tempo para depositar confiança em mim, com 18 anos, eu peguei o carro e fui para uma festa. E aí, meu pai falou, não bebe não. Não vou beber não, pai. Cheguei lá, o que eu fiz? Enchi a cara. Saindo da festa, o que acontece? Eu vou e bato o carro. Primeira vez que eu pego o carro do meu pai. O negócio não ficou bonito, não. E aí, quase um ano depois, meu pai me dá o carro de novo. Não bebe não, meu filho. O que eu fiz? Enchi a cara. E o que aconteceu? Regacei o carro mais ainda. Dessa forma. Aí depois eu tive que comprar o meu carro. Eu comprei um carrinho para poder andar, que meu pai não me dava mais o carro, porque eu perdi a confiança dele. Com razão, né? E foi se passando isso. Vários livramentos em relação ao acidente, vários livramentos de confusão, como eu disse. Mas cada dia mais, apesar do amor do Senhor e da misericórdia dele sobre a minha vida, eu não enxergava. Eu não enxergava, eu me afundava cada vez mais. E aí minha profissão já não ia tão bem quanto eu queria, porque o meu foco sempre estava em bebida. Eu bebia quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, em vez de descansar no final de semana, eu descansava segunda, terça e quarta para beber quinta, sexta, sábado e domingo. Aí o trabalho não rende. E aí foi se passando o tempo, eu visitava igrejas e não era tocado. Certo dia, no início de 2014, se não me falha a memória, eu vim visitar Manancial. E aí, quando eu cheguei aqui, eu fui recebido com abraços e com um carinho que eu nunca havia recebido em lugar nenhum, em igreja nenhuma. E esse foi um dos motivos que me tocou. E eu comecei a vir visitar. Comecei a visitar esporadicamente. Fui intensificando, mas continuava na farra. Continuava no fundo do poço. Mas começou a me despertar a vontade de vir. Mas eu continuava na farra também. Continuava. Teve um pouco mais à frente, em 2014, mas nós entramos no período de eleição. Um pouco antes da eleição, eu saí com o filho de um dos homens mais ricos de Aracruz. A gente saiu e nós fomos para Colatina, numa festa em Colatina. Chegamos em Colatina, muita vodka, muita bebida. Um conhecido nosso lá ofereceu droga, a gente usou droga com ele. Na volta, eu voltei dirigindo o carro. No meio do caminho, esse rapaz ele pede para parar o carro. Ele pede para parar o carro. Totalmente transformado. Para o carro. E quando eu ia parar o carro, eu vi que tinha um Uno preto, todo cheio de sulfilme,
parado, no meio da estrada ali, num breu danado, eu não ia parar o carro ali. Falei, não, vou parar ali na frente. Não, para aqui, o carro é meu, que a gente estava no carro dele. O que ele fez? Puxou o freio de mão, a 100 e pouco por hora. Quase capotamos o carro, paramos à frente. Ele quis vir me agredir, falou que eu ia ficar para trás, que eu não parei o carro quando ele mandou, só que ali não pegava sinal de celular, uma escuridão danada, 4 horas da manhã. E ele falou assim, não, eu que vou dirigindo, você vai ficar para trás. Eu falei, você pode ir dirigindo, mas para trás eu não fico não. Olha as ideias de doido também, antes ficasse, né? E esse cara transtornado, ele toma a direção do veículo e já pisa lá no fundo do acelerador. Ele estava em torno de 160, 170, na primeira curva, ele já passou direto e já bateu no meio-fio. Só que quando eu vi que ele ia bater no meio-fio, eu já puxei o volante dele. Ele bateu e voltou para a pista. E veio nessa pista que é extremamente perigosa. Naquele dia, eu comecei, dentro do carro, a orar, a clamar ao Senhor. Falei, Deus, se eu chegar vivo em Aracruz, se eu chegar vivo, eu nunca mais saio para festa nenhuma fora de Aracruz. Fora de Aracruz, tá? Nunca mais saio. Só fico aqui dentro. E assim foi feito. A mudança ela é gradativa, gente. E assim foi feito. E aí eu entrei na campanha, a maioria sabe que eu fui candidato, e aquela postura, aquela casca. No fundo, lá dentro, a essência sempre foi boa. Mas as escolhas eram erradas. A minha segunda pele, ela era sujeira. Hoje, graças ao Senhor, minha segunda pele é a palavra dele, é o que me protege, é o que me guarda. Passou a fase de campanha, um pouco mais adiante. Durante a campanha, aliás, logo no começo da campanha, eu já frequentando a igreja desde o início de 2014, eu sentado aqui, o Fagner estava pregando. E naquilo que ele estava pregando, a minha perna começou a tremer. Eu finquei a perna no chão e a perna tremendo. E meu corpo começou a tremer, e o banco começou a tremer, e minha irmã olhou para o meu lado e falou, o que está acontecendo? Não sei. E comecei a orar. Naquele dia, o Fagner fez um apelo para que quem quisesse aceitar Jesus viesse aqui na frente. E ele falou a primeira vez. E eu, tremendo lá, segurei no banco, e o banco tremendo comigo, e eu agarrado não vim. E ele falou de novo. E eu segurando. E eu orando, falei, Deus, se ele falar de novo, eu começo a ver que está sério. Aí ele foi e pediu de novo. E continuava orando aqui na frente. Eu vi que estava sério. Ele falou de novo, falei, Senhor, se for para eu ir, você manda esse irmão do lado aqui ir. Se ele for, se eu olhar ele for, é para eu ir. E não é que foi. E foi. E foi. E aí, quando ele chamou de novo, eu já não sabia de nada, eu já não consegui me controlar, porque o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para frente, e foi o dia que eu aceitei o Senhor. Glória a Deus. Só que não acabou por aí. Porque em que pese eu já ter aceitado a Cristo, em que pese o meu nome já ter sido escrito no livro da vida, algumas velhas práticas ainda continuavam. Eu continuava a luta contra a carne. E coisas do passado vieram. O pastor falou que todo mundo sabe que eu era um pouquinho mulherengo. Um pouquinho. Vivia em boate, essas coisas todas. E eu tive um relacionamento casual com uma menina que fazia faculdade na época, de família, não aqui de Aracruz, era de fora, mas era bem tradicional. Eu tive um relacionamento com essa menina. Só que eu tive isso antes da eleição, bem antes, lá em 2013. Lá para o final de 2013. Só que essa menina, ela veio a falecer na metade, mais ou menos, de 2014. Ela faleceu.
falaram que era pneumonia. E passado algum tempo, mas em outubro ou novembro já de 2014, eu recebo uma ligação. Não, estava no Facebook, estava arrumadinho para ir para a academia. Naquela época eu era fortinho, tomava uns negócios, um suplemento igual o Fernando toma assim. E eu estava lá no Facebook. E aí meu primo me chama. Meu primo, ele estudava em Santa Teresa, na faculdade lá. Aí ele falou: primo, você conhece fulana de tal? Você conheceu fulana de tal? Eu falei: conheci. Você sabe alguém que ficou com ela? Eu falei: sei. E aí eu já saí para ir para a academia. E continuei no celular mexendo. Aí ele: você não ficou com ela não, né? Aí eu falei: por que você quer saber? Passou nem um minuto, ele me ligou. Ele falou assim: primo, você ficou ou não ficou? Eu falei: pior que fiquei. Por quê? Aí ele: olha só, essa menina, ela não faleceu de pneumonia. A prima dela é minha amiga, fazia odontologia com ele, e ela me abriu que ela faleceu de... O motivo que a levou a ter a pneumonia de fato era HIV. E aí vocês imaginam a minha cabeça, né? Era uma sexta-feira à noite, estava vindo para a academia para ir inchadinho para balada depois, para ir fortinho. Acabou tudo, parei, não subi na academia, eu estava na porta da academia. E falei com ele: pois eu vou aí em Santa Teresa agora para fazer exame, que eu não vou fazer aqui em Aracruz. Vai que esse trem eu tô e acabou. E aí começa a passar um monte de coisa na cabeça. E ele falou o seguinte, ele me orientou, falou: olha, não fala nada com ninguém. Amanhã cedo você vem. Só que ele morava com a minha tia, que é evangélica, mora ainda em Santa Maria de Etibá. E logo na manhã seguinte, eu passei a noite, lógico, pensando aquele 1 milhão de coisas, fazendo cálculo. Essa menina pode ter pego depois, pego antes, não sei o quê, procurando e pesquisando, e tentando lembrar quando foi que eu havia me relacionado com ela. Passou a noite, passei a noite em claro. Logo pela manhã, eu pego o carro e falo: mãe, vou ali na rua. E vou para Santa Maria de Etibá. E a minha cabeça a mil. E durante esse percurso, eu fui ouvindo louvor a todo tempo e fui clamando ao Senhor. E aí, quando a coisa aperta, você vê o que está de errado na sua vida. Aí você reflete. É quando a coisa aperta que muitas vezes a gente reflete. E aí eu falei com Deus. Falei: Deus, se o Senhor me der o livramento, se eu não tiver com nada, eu nunca mais tomo essas porcarias desse suplemento igual nosso amigo toma. E também não me relaciono com mulher nenhuma até eu casar. Eu só vou ter relação com a mulher que eu casar, porque eu estou fora disso. E eu cheguei em Santa Maria de Etibá. Chegando lá, minha tia, ela me recepcionou e nós oramos junto. A minha cabeça estava passando 1 milhão de coisas, e ela orou comigo. A fé dela era tamanha que eu lembro como se fosse hoje. Ela falou assim, ela clamou a Deus assim: Senhor, se há alguma coisa, o Senhor troca o sangue dele aqui agora, muda o sangue dele, porque ele não vai ter nada, em nome de Jesus. E aí nós fomos para o laboratório. O laboratório estava fechado, mas como meu primo era da área, ele tinha um conhecimento. O dono do laboratório me recebeu, colheu o sangue e eu fui para a padaria esperar. E era em torno de 3 ou 4 horas para sair o exame, como só tinha o meu para fazer. E ali era clamando a Deus, e frio na barriga e passando 1 milhão de coisas na cabeça. O que seria da minha vida se desse positivo? Como seria a minha vida? O que eu fiz, meu Deus? Porque eu não estava no caminho certo? Porque eu procurei isso para a minha vida? É quando
a coisa realmente aperta, que o ignorante, que o tolo, ele vai ver a besteira que ele fez. Mas a misericórdia de Deus é tamanha que o meu primo falou, olha, eu vou ali rapidinho que eu tenho que comprar um negócio e volto. E ele foi se antecipar para ir ao laboratório, porque ele queria ver o resultado antes para saber como me falar. E eu continuei com a minha tia ali na padaria. Ele chegou e disse, pode agradecer ao Senhor, porque o amor dele pela sua vida é gigante. Não deu nada. Glória a Deus. Glória a Deus. E naquele momento, eu realmente entendi um pouco do tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas. Um pouco da misericórdia que Deus tem pelas nossas vidas. Porque, embora eu ter feito tudo errado, embora eu ter procurado a felicidade onde não havia felicidade, o Senhor, Ele cuidou de mim, para que eu pudesse estar aqui hoje. Porque muitos amigos meus não tiveram a mesma oportunidade. Eu não perdi poucos amigos não, gente. Perdi amigo de acidente, perdi amigo por causa de drogas, perdi amigo por causa de violência, assassinato. Perdi muitos amigos. Muitos. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida para eu estar aqui nesta noite. E eu quero dizer principalmente aos jovens que tem um dito popular que fala o seguinte: o inteligente ele aprende com o seu próprio erro. Vocês conhecem isso? Que o inteligente ele aprende com o próprio erro, não é? Mas a pessoa que é sábia, ela aprende com o erro dos outros. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. E eu quero que vocês que estão na idade onde a oportunidade para esse caminho, para essa cilada, para essa armadilha, ela é mais real, que você aprenda com o meu erro. Porque muitos não tiveram a oportunidade que eu tive. Eu só tive essa oportunidade de estar aqui pela misericórdia de Deus. Porque se aquele exame tivesse dado positivo, certamente a minha vida seria outra. Ou talvez eu teria tido o mesmo caminho da moça que não sabia da doença e faleceu, não tratou. Então a misericórdia de Deus ela é muito grande. E a minha vida, a partir de então, ela foi sendo ainda mais transformada. Eu aprendi que todos os dias da minha vida eu tenho que glorificar a Deus e retribuir, ainda que minimamente, o amor que Ele tem por mim. Porque o que eu tenho pelo Senhor é gratidão. O que eu tenho pelo Senhor é gratidão. Deus, Ele tem me transformado a cada dia. Hoje eu tenho prosperado no meu escritório. Deus me deu uma namorada abençoada. Eu tenho melhorado, buscado melhorar no convívio com a minha família. E hoje, aquele que era reconhecido como um jovem sujo, um jovem imundo, um bêbado, hoje ele já começa a ser reconhecido como um servo do Senhor. Aleluia, Deus. O que eu quero, para finalizar, que fique no seu coração, é que você é um testemunho vivo do amor de Deus. Sua vida é um testemunho real do amor de Cristo. Não perca a oportunidade de estar aqui adorando o Senhor. Porque se há 10 anos atrás eu tivesse escolhido esse caminho, hoje eu poderia estar fazendo uma obra ainda maior. Hoje eu poderia ter mais dons. Hoje eu poderia ser mais usado pelo Senhor. Então você, jovem, não perca a oportunidade que Deus te deu. O Senhor tem derramado coisas muito grandes aqui na nossa igreja. Para jovem, para criança, para adulto. Não perca a oportunidade. Porque o amor de Deus é tremendo. Experimentar o amor de Deus não se pode comparar a nada do mundo.
a nada. A nada. Não perca a oportunidade, não. Porque tem muita gente lá que futuramente vai vir e vai falar: se eu soubesse que era bom assim, eu teria vindo antes. E Deus te deu a oportunidade de estar aqui nesta noite. Deus te deu a oportunidade de estar aqui para reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Cristo é tudo que você e eu precisamos. Você não precisa de nada que está lá fora, porque a palavra de Deus diz que se você seguir a Ele, Ele te sustentará, Ele te protegerá, Ele te guarda, Ele te dá o que você precisa. Que nosso foco seja a cruz, que nós estejamos focados em passar a nossa vida vivendo não uma vida suja, não uma vida imunda, sem olhar para o espelho e sentir nojo de si mesmo, mas que a gente possa viver uma vida em abundância. É isso que Deus tem para você nesta noite, meu irmão. É isso que Deus tem para você. Reconheça o amor de Deus. Como eu disse no começo, você vai sair daqui transformado. Nós sairemos daqui transformados, cheios do amor de Deus. É isso que eu peço ao Senhor nesta noite. Eu agradeço a atenção de vocês e, se o pastor permitir, eu finalizo fazendo uma oração. Cadê, se o pastor permitir? Permitiu? Hoje ele está praticamente de flamenguista em minha homenagem. Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade, Deus. Pai, pois só o teu amor e a tua misericórdia, ó Pai, poderiam me trazer a este lugar, Senhor. Deus, quem me viu e quem me vê, Pai. Oh, Pai, só o teu nome tem poder, Senhor. Pai, o teu nome tem poder para salvar. O teu nome, Senhor Jesus, tem poder para transformar. Tem poder para curar, ó Deus. Pai, eu clamo ao teu nome nesta noite, Pai, agradecendo por esta oportunidade, agradecendo publicamente pelo teu amor e pelo teu cuidado com a minha vida, Senhor. Pai, eu te clamo, Senhor, derrame o teu amor sobre este lugar, ó Deus. Pai, derrame a tua graça sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos sair daqui transformados, ó Deus, mudados, ó Pai. Que nós ao sairmos daqui, Senhor, nós possamos ter no seu amor tudo que a gente precisa para viver, ó Pai. Pai, nós queremos entender isso. Não é dinheiro, não é álcool, não é drogas, não é paixão carnal, Senhor. O que nós realmente precisamos é do teu amor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Pai, que nós possamos ser cada dia mais apaixonados por Ti. Que nós possamos experimentar a cada dia o amor do Senhor, o amor que vem dos céus, ó Deus. Que o Senhor possa nos abraçar nesta noite, nos guardar, ó Pai. Pai, onde houver alguém que chegou aqui triste, onde houver alguém aqui que chegou sem sentir este amor, ó Pai, que o Senhor possa tocar neste momento, ó Deus. Pai, mande o teu Espírito Santo para visitar neste momento, ó Deus. Pai, que o Senhor possa ministrar ao coração, que desça um bálsamo do céu sobre as vidas que clamam ao Senhor, ó Deus. Que a partir deste testemunho, ó Pai, mais servos do Senhor possam se encorajar a falar o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que através deste testemunho, ó Deus, vidas possam ser transformadas pelo Senhor. Que jovens possam aprender o que eu demorei a aprender, ó Pai. Que eles possam enxergar que só o Senhor Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Porque o Senhor tem vida em abundância para todos eles, Senhor. Pai, que o Senhor nos guarde nesta noite, ó Pai.
guarde os nossos familiares, ó Pai, e nos molda, nos muda, Pai. Nos transforme com o poder do Teu amor, ó Deus. Em nome de Jesus, assim eu te clamo e te agradeço, pois o Teu nome há de ser louvado hoje e sempre. Amém e amém. Porque você ficar assim perto, você vem dar um abraço no Alcântara aqui, ó, parabenizando. Dá um abraço gostoso nele aqui, olha. Esse jovem que agora é do Senhor Jesus. Dá um abraço aí, festa, festa.